Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos que estão nos ajudando a impulsionar essa palavra, essas reflexões, que é um momento de aprendizado que nós temos aqui no canal. Para que não fique só entre eu e vocês, mas que venha alcançar mais pessoas. Eu tenho aprendido muito com cada vídeo. Muito. À luz da palavra de Deus, que é o que nós tentamos trazer aqui. Não somos donos da verdade? Jamais. A vida é um aprendizado e todos os dias nós aprendemos e devemos estar com a nossa mente aberta a aprender. Então, muitos assuntos são várias óticas, pontos de visão. Então nós tentamos trazer aqui à luz da palavra de Deus, o que ela pode nos dizer sobre isso. Por isso, Deus abençoe a todos que têm nos ajudado a compartilhar esse conteúdo, que é esse o objetivo desse canal. Deus abençoe mesmo, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, a fé que se aproxima é o tema de hoje que nós vamos refletir, que é baseado ali no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2, diz assim: Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Nós trouxemos aqui no canal, referente a um ponto dessa passagem, a palavra de Deus ela se renova dia após dia. Então, muitos pontos de ótica sobre um ponto específico pode ser tirado, assim como muitas lições. Mas hoje é a fé que se aproxima. Então, vamos ler o que a palavra de Deus está nos dizendo? Vamos lá. Mateus 8, capítulo 8, versículo 2. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então, a fé verdadeira, já iniciando já, é igual diz, começando do começo, a fé verdadeira, ela não fica à distância. Ela se aproxima, se prostra e confia no poder de quem? De Jesus. Essa é a fé verdadeira. Primeiro ponto. Um homem improvável se aproxima. Então o texto diz assim: Eis que um leproso. Então na época de Jesus, o leproso, ele era excluído. Segundo Levítico, capítulo 13, versículo 14, ele era considerado impuro, isolado da sociedade, afastado da família e do culto. A lepra não era apenas uma doença física, ela era social e espiritual. Então, mesmo assim, ele faz algo proibido, ele se aproxima de Jesus. E a palavra grega usada aqui para aproximar-se é proselton. Indica um movimento intencional. Ele decidiu romper a barreira. Então não é algo por acaso ou foi sem querer. Ele foi com esse objetivo. Aí, fazendo uma aplicação desse ponto, é que muitos ficam longe porque se sentem indignos. O pecado ele isola, a culpa afasta, mas Jesus nunca rejeitou quem se aproxima com fé. Nunca. Segundo ponto, ele adorou antes de receber. É por isso que eu falo, pessoal, com Deus, muitas coisas é ação e reação. Ele teve uma reação. A palavra grega aqui é proskineo, que significa prostrar-se, reconhecer uma autoridade suprema. Ele reconheceu Jesus como autoridade suprema. Ele não começou pedindo. Ele começou adorando. E isso revela algo poderoso aqui. Ele já reconhecia quem Jesus era. Em Mateus 8, Jesus ainda está no início do ministério, mas aquele homem já o chamava de Senhor, que no original é Kyrios. Ele não vê apenas um mestre, ele vê uma autoridade divina. E aí nós aplicando a partir desse pressuposto,
é que há pessoas que querem o milagre, mas não querem reconhecer o senhorio. Ou seja, fé verdadeira começa com rendição. Se render, se prostrar. Terceiro ponto. Se quiseres, ele diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E aqui há uma observação. Ele não duvida do poder. Ele apenas se submete à vontade. Ele não diz: se podes. E aí é como se fosse algo duvidoso. Se podes. Ele diz: se quiseres, porque ele sabe do poder de Jesus. Se quiseres, porque ele sabe a autoridade, ele reconheceu a autoridade de Jesus. E isso se chama maturidade espiritual. Muitos dizem: será que Deus pode? Muitos dizem isso. Mas a fé bíblica diz: eu sei que ele pode. Se ele quiser, ele pode. Não é colocar interrogativa naquilo que é relacionado a Deus, como se Deus não pudesse alguma coisa. Deus pode tudo. Então, a fé bíblica é: eu sei que ele pode. E lá em Hebreus, vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim, bem conhecido: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, esse homem, ele cria no poder. Ele descansava na vontade. Quarto ponto. O que Jesus faz? O que Jesus faz? E nós vemos ali que no versículo seguinte de Mateus, Jesus toca nele. Jesus toca nele. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Jesus quebrou um protocolo aqui. E isso é extraordinário, porque ninguém tocava num leproso. Na lei, o impuro contaminava o puro, mas em Cristo, o puro purifica o impuro. Isso aqui é forte. Ó, repetir aqui para ficar cravado. Na lei, o impuro contaminava o puro, mas em Cristo, o puro purifica o impuro. Aleluia. Ele não apenas cura, ele limpa. Isso é forte, forte demais. E a palavra usada aqui no original é catarizo, que quer dizer purificar completamente. Não é um pedacinho, não é temporário, não, é completo, porque quando Jesus faz a coisa é completa, não é pela metade, não é só começo ou até o meio, é completa, tem começo, meio e fim. E fazendo uma aplicação através disso, Jesus não apenas melhora, ele restaura, ele reintegra e ele devolve a dignidade daquele homem. E aí, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. O leproso nos ensina 3 verdades poderosas. 3 verdades poderosas. Fé
se aproxima. Fé se rende. Fé confia na vontade de Deus. Essa história, eu tenho fé, mas não confia. Que fé que é essa? Fé é confiar na vontade de Deus. Não na tua, não na minha, não na nossa própria, na de Deus. Ou seja, talvez você esteja se sentindo impuro, excluído ou indigno. Mas hoje o Senhor ainda responde como respondeu aquele homem: quero ser limpo. E aí aqui, pessoal, nós fazemos um apelo sobre isso. A pergunta não é se Jesus pode, se Deus pode. A pergunta é: você vai se aproximar? Porque para aquele rapaz ter sido curado, ele se aproximou. E quando se diz se aproximar, é você ter uma ação. Qual a ação que ele cometeu? Se aproximar. Através da fé dele, qual reação que foi? Reação veio de Jesus. Então a fé que se aproxima nunca sai vazia. E aí aqui, já para finalizar, eu já quero enganchar aqui nesse texto e perguntar para você: será que de repente a partir de hoje, desse exato momento, você aí onde seja onde você estiver, será que não é hora de você se aproximar de Jesus? Será que não é hora? Às vezes você já ouviu, já sentiu no teu coração, ou às vezes achou que era coisa da sua cabeça. E de repente, através dessa palavra, Deus confirma no teu coração que é o momento para você se aproximar de Jesus. Quem sabe, hoje é o momento que Jesus preparou para você se aproximar dele, para que ele venha cuidar da sua vida, para que você venha entregar o coração para ele verdadeiramente. Não é só aceitar Jesus da boca para fora, não. O que acontece muito é entregar a sua vida a ele, porque tem diferença de aceitar e entregar a vida a ele. Esse pode ser o momento, ou esse pode ser o início de uma nova história. E eu sou realista aqui. Não é como muita gente ensina aí, não, vem para Jesus que tudo vai ser top, vai ser 10. Não é, batalhas tem, travadas, desafios tem, mas a diferença é quem está na frente contigo, quem está na frente com você. Quem está na frente com você será alguém que nunca perdeu luta nenhuma. E ele é poderoso para vencer qualquer batalha. É alguém que deu, primeira coisa, ele teve uma ação principal no início de tudo, que é se doar por todos nós, mesmo nós não merecendo. E hoje, de repente, pode estar preparado, agendado numa agenda que está na mão dele, que está numa agenda que está em algum lugar, o momento de você se achegar a ele. Eu não conheço ninguém que se achegou a Jesus e se arrependeu. Estou falando verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque aquele que se achega a Deus, conhece ele, não na sua totalidade. Quem somos nós para conhecer a totalidade de Deus? Mas aquele que se achega a ele com o coração pronto, aberto, com disponibilidade, porque o Senhor procura pessoas com disponibilidade a ele, que tirou pessoas que foram tiradas de lugares terríveis, vidas terríveis. Esses não voltam atrás. Não importa o que aconteça, não voltam atrás. Então, quem sabe hoje seja, se você tiver na sua... Ah, mas como que eu faço? É mais simples do que pensa.
Não precisa de um ritual, não. Não precisa, não. Esteja aí, seja onde você estiver, fala, Senhor, estou aqui, o Senhor sabe de tudo aqui, tal. De coração, tá? Cuida da minha vida. Eu queria que o Senhor cuidasse da minha vida. E Deus vê a sinceridade do coração humano. Porque a gente fala de aceitar, mas quem tem que aceitar é Ele. As nossas falhas e imperfeições. Deixa Ele governar a sua vida. E você vai ver a diferença na sua vida. Tá bom? Pessoal, comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião. Se você concorda ou discorda, sem corda, você coloca aí a sua opinião, que é muito importante para nós. Às vezes você tem uma opinião, algo a acrescentar ainda mais. Estamos com 15 minutos de vídeo. 15 minutos dá para pincelar pouca coisa, né? Mas tem pessoas que já acham difícil ver um vídeo de 2, 3 minutos, imagine de 15. Mas eu tenho fé que Deus está prepara pessoas certas que sejam alcançadas por essas reflexões e elas sintam no coração de ver essa mensagem desde o começo, meio e até o fim. Não porque é minha, porque eu estou sentindo aqui algo muito grande, né? Cada mensagem dessa nos transmite algo grande. E estamos aprendendo aqui também. Então ninguém é senhor da verdade. É um momento de aprendizado. E se você tem sugestão de temas, coloque aí. Coloque essa aqui, ó, sugestão de tema aí desse povo abençoado aí que está comentando os nossos comentários aí. Deus abençoe vocês. Tá bom? Pessoal, é como eu sempre digo. Não quero ser repetitivo todos os vídeos, mas é algo que é real. Vamos pedir muito a Deus, muita sabedoria, muito entendimento, muito discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Porque nem tudo que parece de Deus é de Deus. Nem tudo que fala de Deus é de Deus. Então que o Senhor venha nos dar discernimento através dessa palavra para que venhamos a se tornar pessoas melhores do que estamos sendo. Não um melhor do que o outro, mas o melhor que nós podemos ser para nós mesmos, para que venhamos também a beneficiar todos que estão à nossa volta. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.